Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família para sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para compartilhar com você mais um ensinamento da Bíblia, da Palavra do Senhor, e eu tenho certeza que hoje você vai sair com seu coração totalmente mudado, transformado. Irmãos, muitas vezes Deus não vai mudar as circunstâncias, mas se Ele mudar o nosso coração, então tudo mudou. Porque tudo vai fazer a diferença quando você passar a crer em Deus, confiar em suas promessas. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós estamos tão focados nas circunstâncias, olhando para as coisas ao nosso redor, que nós nos esquecemos que Deus, por mais que Ele seja invisível, por mais que a gente não veja muitas vezes a sua mão trabalhando, Deus está agindo nos bastidores. É assim que a gente deve crer, amém? A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu. O problema, irmãos, é que nós estamos querendo ver para crer. Então isso é um grande erro que nós cometemos, porque Deus não vai se adequar ao nosso estilo de vida, à maneira de nós vivermos. Não, é nós que precisamos nos adequar à maneira de Deus trabalhar. E a Bíblia diz, o próprio Deus disse, o meu justo viverá pela fé e não por aquilo que ele vê. E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus capítulo 11, esse versículo. Então eu quero trazer para você hoje um ensinamento profundo do quanto é importante você aprender a esperar com paciência no Senhor. Irmãos, nós vivemos numa época complicada. As pessoas não querem esperar na fila do banco, as pessoas não querem esperar uma página da internet abrir. O seu celular, você tenta ali, às vezes a internet está fraca, né? Você fica tentando, baixando ali a barra de rolagem para ver se resolve logo. Por quê? Nós estamos impacientes. E na Bíblia nós vemos exemplos de pessoas que tomaram decisões erradas porque elas não aprenderam a esperar. Nós vemos o caso do rei Saul, por exemplo. A Bíblia diz que ele deveria esperar o profeta Samuel chegar para ele oferecer um sacrifício a Deus. Só que o profeta Samuel demorou. E então o que ele fez? Ele mesmo decidiu fazer o sacrifício por conta própria. E o que foi que ele colheu como consequência disso? Saul foi rejeitado por Deus e ele perdeu o trono de Israel. Depois disso, ele acabou sendo morto em batalha junto com seu filho Jonatas. Então nós vemos a destruição que vem por nós não confiarmos em Deus. Isso, irmãos, nós poderíamos citar exemplos e exemplos de pessoas que não esperaram o tempo certo e colheram graves consequências. O exemplo de Abraão e Sara. Eles sabiam que Deus já havia prometido que Sara teria um filho. No entanto, ela era estéril, ela não podia gerar filhos. E eles já estavam velhos de idade. E por causa disso, eles acabaram agindo pela força do braço, com a sua sabedoria e não pela fé. Então eles já não estavam aguentando mais, o tempo havia passado. E Sara então chega para o seu esposo e diz, meu bem, eu não posso te gerar um filho, vamos ser realistas. Vamos fazer o seguinte, deite-se com a nossa empregada, com a nossa serva. Ela vai poder te dar um filho, eu não posso. Irmãos, naquele momento, Abraão deveria ter orado, ele deveria ter consultado a Deus, mas ele decidiu ouvir a voz da sua esposa, que no caso estava agindo de uma forma desesperada. Ou você acha que ela gostaria que o marido dela traísse ela com aquela mulher? De forma alguma, mas aquilo tudo era um desespero, era também uma ferida na sua alma. Afinal de contas, ela se achava inferior, porque naquela época uma mulher que não podia gerar filhos, ela era uma mulher desprezada ou até mesmo amaldiçoada. Então, naquele momento, ela agiu pelas suas feridas, pelas suas carências, e ela não confiou no Senhor. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu estava aqui orando, pedindo a Deus que me desse uma palavra, e Deus me mostrou que muitos de vocês têm agido pela carne, agido pelas emoções, agido pelo medo. O medo de ficar solteira, o medo de ficar pobre, e aí você toma decisões erradas, você faz parcerias com quem não deve fazer. Quantas pessoas fazem sociedade e depois perde tudo, colhe graves consequências. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Então eu quero trazer aqui uma passagem da época de Moisés, você vai se identificar muito com essa passagem. Antes, eu só peço que você se inscreva no meu canal, é muito rapidinho. Clique no botão inscrever-se que está aqui, do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho e selecione a opção todas, tá bom? Assim você não vai perder nenhum vídeo que eu colocar. Eu quero te convidar a estar aqui comigo de manhã, às 5 horas da manhã,
às 2h30 da tarde eu tenho colocado mensagens abençoadas e também às 6 horas da noite para a gente encerrar o dia na presença do Senhor, tá certo? Irmãos, como eu falei para vocês, nós precisamos tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, a falta de paciência. A gente não quer esperar por mais nada e nós devemos entender que Deus tem o tempo dele, Ele não vai apressar os planos dele por causa de nós, por causa dessa época agitada que nós estamos vivendo. E a segunda coisa que nós devemos entender é que nós devemos agir pela fé e não por aquilo que a gente vê. Eu me lembrei que agora do exemplo de Gideão. A Bíblia conta que Gideão ele estava se escondendo dos seus inimigos, porque toda vez que os inimigos chegavam, eles humilhavam o povo de Israel, eles roubavam todas as lavouras, as colheitas. Então Gideão estava escondido. Só que um dia um anjo apareceu para ele e disse: "Homem valente, Deus te chama para uma grande obra. Você vai derrotar um exército inteiro na sua força." Irmãos, aquilo para ele era um absurdo, sabe? As promessas de Deus, elas sempre são muito maiores do que nós podemos realizar. Eu vejo muitas pessoas comentando comigo: "Pastor, Deus me chamou para fazer uma obra, Deus tem um ministério para mim, mas eu me sinto tão incapaz, tão pequeno." E então eu digo, é por isso mesmo que Deus te chamou. Se você fosse uma pessoa capacitada, uma pessoa cheia de habilidades, aí talvez Deus não te chamaria, porque você já se acharia a melhor pessoa de todas, a mais capacitada e não confiaria no Senhor. Mas quando eu olho para as pessoas, eu vejo Deus chamando pessoas que não levam o mínimo jeito para aquilo, pessoas que são totalmente incapazes de fazer alguma coisa naquela área. Mas é exatamente por isso que Deus nos chama. E Deus então chamou Gideão. Só que naquele momento Gideão ele não acreditou que Deus poderia usá-lo. Ele não sabia que Deus é o Deus do impossível. E foi então que ele pediu para Deus dar um sinal de que realmente era um chamado de Deus. E ele falou: "Senhor, eu vou dormir essa noite, só que eu vou deixar do lado de fora uma lã. E eu quero que o Senhor faça descer orvalho sobre a lã, só que em volta da lã não vai ficar molhado, eu quero totalmente seco. Se eu acordar de manhã e perceber que a lã está encharcada desse orvalho, aí eu tenho certeza é um chamado do Senhor." E aí, irmãos, Deus agiu com misericórdia, né? Deus teve compaixão dele. E no dia seguinte ele acordou e estava exatamente daquela maneira. O sinal que ele tinha pedido tinha se concretizado. E talvez você pense: nesse momento Gideão deve ter acreditado, né? Só que não foi assim, irmãos. Então Gideão falou: "Não, Deus, vamos fazer outro sinal aqui. Eu quero mais um teste, mais uma prova. Então vamos fazer o contrário. Eu vou dormir e aí eu vou deixar uma lã do lado de fora e eu quero que a lã esteja seca e em volta da lã eu quero que esteja totalmente molhado com o orvalho que vai cair. E aí, se acontecer isso, aí eu vou atender o chamado." Irmãos, Deus fez exatamente o que ele colocou em oração ali e Deus cumpriu. Porque Deus é misericordioso, irmãos. Só que nós precisamos, irmãos, sair dessa meninice, sabe? De ficar nessa questão, de pedir para Deus dar sinais claros o tempo todo. Nós precisamos aprender a viver pela fé e não por aquilo que a gente vê, tá certo? É assim que Deus quer que a gente cresça, ao ponto da gente continuar confiante, mesmo que a despensa esteja vazia, mesmo que o dinheiro não esteja na conta, mesmo que você olha para a doença e você não vê sinal de cura, de melhora. É aí que Deus, Ele quer saber se você acredita nele ou não. Amém? Eu quero ler para você o que está escrito em Êxodo capítulo 32, o versículo 1 ao versículo 4. Preste muita atenção no que está escrito aqui na época em que Moisés ele tinha subido ao monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos e ele ficou 40 dias lá. Olha só o que aconteceu, irmãos. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: "Arão, tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá." Arão então respondeu: "Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e suas filhas e tragam-nas para mim." Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: "Ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito." Olha que tristeza, irmãos. Olha que situação. Esse povo atravessou o mar de pés enxutos. Eles viram Faraó com seus cavaleiros sendo afogados. Eles viram o grande livramento de Deus. E mesmo assim, eles não acreditaram. Mesmo assim, eles queriam um Deus visível, tangível.
assim como eles viam os deuses do Egito. Irmãos, aquele povo não tinha aprendido nada. Aquele povo continuou teimoso, desobediente, sem fé e tentando a Deus o tempo todo. Então eles falaram: Arão, nós não aguentamos esperar mais, nós queremos deuses, providencie deuses para nós. E Arão, que é o irmão de Moisés, sabe o que ele devia ter feito? Gente, vocês ficaram loucos, olha o que Deus fez para nós, vocês agora vão rejeitar tudo aquilo que o Senhor fez por vocês. Mas em vez disso, Arão, ele decidiu atender ao povo. Tamanha foi a pressão. Eu não sei se Arão ficou com medo de ser morto, das pessoas pressionarem ele e ele não ter o que fazer. Eu não sei o que aconteceu, mas naquele momento Arão decidiu atender o povo. E aqui me preocupa uma coisa, irmãos, é o que eu mais tenho visto nas igrejas. As pessoas, muitas vezes, elas querem deuses, elas não querem Deus. Elas querem o Deus da prosperidade, o Deus que vai resolver o casamento, o Deus que vai atender as expectativas delas. E aí, o que eu percebo é que os pastores caem nessa tentação de agradar o povo ao invés de agradar a Deus. E tem até uma frase do Charles Spurgeon, que foi um grande pregador, aliás, o príncipe dos pregadores, no qual ele foi chamado, e ele chegou a dizer o seguinte: vai chegar um tempo em que os pastores vão deixar de alimentar as ovelhas para entreter os bodes. Irmãos, isso é muito sério. Hoje em dia parece que os pastores querem agradar aquelas pessoas que não são ovelhas de Jesus, aquelas pessoas que são amantes de si mesmas, é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que no final dos tempos os homens amarão mais os prazeres e a si mesmos do que a Deus. Irmãos, naquele momento, Arão, ele tirou as argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos filhos, das filhas. Era um povo que ainda tinha muito da cultura do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Assim como acontece hoje, as pessoas saem do mundo, mas o mundo não saiu de dentro delas. E então, naquele momento, ele fez o bezerro de ouro. E aqui eu aprendo uma lição. O líder que não se posiciona com Deus, ele acaba levando o rebanho para a idolatria, para o engano. Irmãos, isso é muito comum de acontecer. E nós, como igreja, não podemos cair nesse engano também, de ficar aceitando tudo que as pessoas nos oferecem como se fosse de Deus. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado também com a falta de paciência. Então eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração e agora eu quero orar por você. Se Deus falou com você hoje, deixa aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a também querer ouvir essa mensagem. Amém? Eu quero orar por você então e eu quero que você faça uma análise aí da sua vida, uma reflexão. Eu vou ungir as minhas mãos com óleo e eu quero que você pense: será que eu tenho buscado outros deuses? Será que eu tenho cedido à pressão do mundo? E por causa da falta de paciência, eu estou tomando decisões erradas? Irmãos, nada melhor do que você receber as coisas de Deus no tempo certo. Eu costumo dizer que o diabo dá tudo de mão beijada, mas Deus só entrega depois de ter a sua fé provada. Amém? Deus não vai te dar as coisas de mão beijada. Ele quer primeiro que o seu coração esteja preparado, porque quando Ele te der algo, Ele quer que seja para a vida toda e que isso redunde para toda a eternidade. Amém? Então feche os seus olhos, eu quero ungir você pela fé, ainda que à distância, e no final eu peço que você compartilhe, envie para os grupos de WhatsApp, vamos espalhar a mensagem do Senhor, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa, eu quero Te agradecer por mais uma mensagem, por mais uma palavra. Oh, meu Deus, como é bom estarmos aqui em comunhão, ainda que à distância. Eu já sinto um amor tão grande pelos meus irmãos em Cristo. Senhor, eu sei que a distância não é um empecilho para Ti, porque Tu és um Deus onisciente, onipresente, um Deus que transcende todas as coisas, que está em todos os lugares. E nesse momento eu Te peço, meu Pai, que o Senhor receba a nossa adoração. Nós Te pedimos perdão, Pai, por tantas vezes queremos adorar outros deuses, deuses que não podem fazer nada por nós. O Deus do sexo, o Deus do dinheiro, o Deus da fama. Tira de nós, meu Pai, todo tipo de idolatria. Nós não queremos pecar contra Ti, Senhor. Nós queremos andar nos Teus caminhos, queremos obedecer a Tua palavra e que o nosso coração seja totalmente Teu. Oh, meu Deus, nos ajude a viver em santidade, a não idolatrarmos o nosso corpo, os nossos prazeres, as nossas vontades. Queremos, meu Pai, estar dispostos a renunciar se for preciso. Queremos obedecer a Jesus e carregar a nossa cruz.
Ó, meu Pai, neste momento eu unjo cada pessoa pela fé e eu te peço, estende a tua mão, Jesus. Tira toda dor, toda enfermidade. Tira, meu Pai, tudo aquilo que nos atrapalha da caminhada e principalmente muda o nosso coração diante das circunstâncias. Queremos nos alegrar, queremos te adorar verdadeiramente, mesmo que as circunstâncias aos nossos olhos não mudem, mesmo que pareça que o tempo está demorando, nós continuaremos crendo no Senhor. E é no nome de Jesus que eu oro por cada pessoa. Eu te peço, meu Pai, abre portas de emprego. Ó, meu Deus, prepara relacionamentos no Senhor. Coloca pessoas de Deus no nosso caminho. E se nós tomamos alguma decisão pela carne, tira da nossa vida, Senhor. Restaura a nossa vida, meu Pai, casamentos. Restaura, Pai, até mesmo aquilo que nós fizemos de errado. Conserta, Pai. Faça com que tudo coopere para o nosso bem. E desde já nós te agradecemos, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos amou primeiro e a tua graça superabunda, mesmo quando o pecado é muito grande. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é bom e que as tuas misericórdias duram para sempre. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.